Dando continuidade, eu vou falar agora sobre as bases. As bases são compostos que, em solução aquosas, sofrem dissociação iônica, produzindo um único íon negativo, o ânion OH-. Então, base nada mais é do que uma substância que no meio aquoso vai liberar hidroxila, que é o OH-. Então, nós temos aqui alguns exemplos de bases, como o NaOH, que no meio aquoso vai liberar o Na+ e o OH-, ou seja, é uma base, porque liberou o OH-. O CaOH2, que no meio aquoso vai liberar o Ca2+ e duas hidroxilas, então também é uma base. O AlOH3, que no meio aquoso vai liberar o Al3+ e 3 hidroxilas, também é uma base. Então, todas são bases. Característica das bases: geralmente vão apresentar um sabor astringente, conduzem corrente elétrica no meio aquoso e mudam de cor na presença de indicadores ácido-base, que são aquelas substâncias que indicam se uma substância é ácida ou básica. Então, essas são as características das bases. Quanto à classificação das bases, se a base é solúvel ou insolúvel em água. Nós temos aqui as bases solúveis em água, que são as bases formadas por elementos do grupo 1 da tabela periódica. Nós temos, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é o NaOH. O sódio é do grupo 1 da tabela periódica, uma base solúvel em água. O hidróxido de lítio, por exemplo, também nós temos uma base do grupo 1, uma base que é solúvel em água. E o hidróxido de amônio também é uma base que é solúvel em água. Então, bases do grupo 1 e o hidróxido de amônio também são solúveis em água. Pouco solúveis em água são as bases do grupo 2 da tabela periódica, exceto bases formadas por berílio e magnésio. Então, todas as outras bases são pouco solúveis em água. Por exemplo, o hidróxido de cálcio. O cálcio é um elemento do grupo 2 da tabela periódica, uma base formada por elemento do grupo 2. E bases pouco solúveis em água. Nós temos bases formadas por berílio, magnésio e todas as outras bases. Quanto ao grau de dissociação, o grau de dissociação nada mais é do que a força da base. Então, o quanto que aquela base vai liberar de hidroxila. Se uma base libera muita hidroxila no meio aquoso, ela é considerada uma base forte. Se ela libera pouca hidroxila no meio aquoso, ela é considerada uma base fraca. Por exemplo, de bases fortes nós temos bases do grupo 1 e do grupo 2, exceto berílio e magnésio. Já as bases fracas nós temos bases formadas por berílio, magnésio e todas as outras. Então, como vocês podem notar, as bases do grupo 1 são solúveis e fortes. Nomenclatura das bases. Nós vamos ter dois tipos de nomenclatura. Uma vai ser para bases formadas por metais com NOx fixo e a outra vai ser para bases formadas por metais que o NOx varia. As bases formadas por metais com NOx fixo vão receber esse tipo de nomenclatura, que é bem fácil. Vai ser hidróxido de mais o nome do cátion. Por exemplo, nós temos aqui o NaOH, que vai ficar hidróxido de sódio. Hidróxido de mais o nome do cátion, que é o sódio. Hidróxido de sódio. MgOH2 vai ser hidróxido de mais o nome do cátion, que é o magnésio. Então, vai ficar hidróxido de magnésio. AlOH3 vai ficar hidróxido de e o nome do cátion, que é alumínio. Hidróxido de alumínio. Então, é dessa forma que a gente nomeia as bases formadas por metais com NOx fixo. Já as bases formadas por metais que variam o NOx, nós vamos ter dois tipos de nomenclatura. A primeira vai ser assim: hidróxido de o nome do cátion mais o NOx desse elemento em algarismo romano. Então, nós temos aqui dois exemplos. Tem o FeOH2. Como é que vai ficar? A gente vai precisar saber
o NOx do ferro. O NOx da hidroxila é -1. Só que nós temos duas hidroxilas aqui. Então, vai ficar como? -2. Então, para neutralizar isso aqui, o ferro ele vai precisar ter o NOx mais 2. Porque mais 2 menos 2 é igual a 0. Então, o NOx do ferro é mais 2. Então, como é que vai ficar o nome dessa base? Vai ser hidróxido de... O nome do cátion, que é ferro, hidróxido de ferro, mais o NOx do ferro em algarismo romano, que é 2. Então, vai ficar hidróxido de ferro 2. E essa outra base aqui? Mesma coisa. A hidroxila tem carga -1, só que nós temos 3 hidroxilas, então vai ficar -3. E o ferro vai ter carga mais 3. Porque mais 3 menos 3 é igual a 0. Então, vai ficar assim o nome dele. Hidróxido de, o nome do cátion que é ferro, mais o NOx em algarismo romano que é 3. Hidróxido de ferro 3. Ou a gente pode nomear da seguinte maneira. Hidróxido de ferro, hidróxido de, o nome do cátion e a terminação ico, se o elemento tiver o maior NOx, ou terminação ose, se o elemento tiver menor NOx. Por exemplo, dentre essas duas bases, essa base aqui, o ferro de tem o menor NOx, que é o mais 2. Essa outra aqui já vai ter o maior NOx, que é mais 3. Então, vai ficar como? Para que tenha o menor NOx, vai ser a terminação oso. E para que tenha o maior NOx, terminação ico. Para essa primeira base aqui vai ficar hidróxido de, o nome do cátion que é ferro, e a terminação oso, porque tem menor NOx. Então vai ficar hidróxido de ferro, hidróxido ferroso. E a outra, hidróxido férrico. Então, terminação oso para quem tem o menor NOx, terminação ico para quem tem o maior NOx. Só lembrar do rico, que quem tem mais. Então, a gente usa para quem tem o maior NOx. E aqui eu destaquei algumas bases importantes, como o hidróxido de sódio, que é o NaOH, que popularmente é conhecido como a soda cáustica, que é utilizada para desentupir pias e encanações, que é uma base bastante corrosiva e solúvel em água, já que o hidróxido de sódio é formado pelo sódio, que é do grupo 1 da tabela periódica. E o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, que é utilizado para preparação de massas, de argamassas e pinturas de parede. Um outro tópico importante que é preciso falar também é da escala de pH. A escala de pH ela vai medir a acidez e a basicidade, ou a basicidade de uma solução. A escala de pH ela vai do 0 ao 14. Um pH 7 ele é considerado um pH neutro. Menor que 7 é considerado, eu tenho uma substância que é ácida. pH maior que 7 tem uma substância que é considerada básica. Os indicadores de ácido-base são substâncias que vão alterar a coloração de acordo com o pH do meio. Então, ela vai dizer se uma substância é ácida, básica, e vai indicar alterando a coloração desse meio. Então, um dos indicadores ácido-base nós temos, por exemplo, a fenolftaleína, que se ela estiver em contato com uma substância ácida, ela vai ficar incolor. Se ela tiver contato com uma substância que é básica, ela vai ficar meia roseada, meia roxa, indicando que é uma substância básica. E aqui nós temos algumas aplicações do pH no nosso cotidiano, por exemplo, o sangue. O pH normal do sangue é de 7,35 a 7,45. Se o sangue apresentar um pH maior que 7,45 ou menor que 7,35,
isso já vai causar alguns problemas para nossa saúde. E isso não é bom. Então o sangue ele deve variar entre esse pH aqui de 7,35 e 7,45. Na agricultura, alguns alimentos se desenvolvem melhor no pH ácido e outros alimentos se desenvolvem melhor no pH básico. Por exemplo, o café, ele se desenvolve melhor no solo que é considerado ácido. Então, a pessoa que for plantar café, ela precisa ter essa noção que ela precisa utilizar alguns produtos que façam com que o solo ele fique com pH ácido. Assim como a pessoa que for plantar uva, ela precisa utilizar alguns produtos no solo que façam com que esse solo ele fique com pH voltado para o básico, para poder a uva se desenvolver. O sabão também utiliza o pH, por quê? O pH do sabão ele é um pH mais básico, mais alcalino. Só que se esse pH ele for extremamente básico, esse sabão ele vai começar a causar problemas na nossa pele. Então, quem for produzir sabão tem que ter essa noção. O sabão ele não pode ser extremamente básico, senão ele vai agredir a nossa pele. Então, aqui nós temos alguns produtos que no nosso cotidiano e os pHs dele. Então, por exemplo, o suco gástrico tem um pH de 1 a 3, água com gás um pH de 3,9, o leite tem um pH 6,4, um pH mais voltado para o ácido. O leite de magnésio tem um pH 10,5, pH mais básico. Então nós temos aqui alguns pHs. E a reação de neutralização? Mas o que é uma reação de neutralização? Reação de neutralização é uma reação em que vai envolver uma substância com caráter ácido reagindo com uma substância com caráter básico. Ou seja, pode acontecer uma reação entre um ácido e uma base. Essa reação entre ácido e base vai produzir um sal e água. Por exemplo, nós temos aqui o hidróxido de magnésio reagindo com ácido clorídrico. Essa reação vai produzir um sal, que é o cloreto de magnésio, e água. Essa reação ocorre, por exemplo, aquelas pessoas que têm queimação, que tem aquela doença de queimação esofágica, que é uma queimação no esôfago. Por que ocorre essa queimação? Porque ocorre a produção de um ácido que vai agredir o esôfago. Então, as pessoas vão ter que tomar alguma base para poder essa base reagir com esse ácido.